Bem-vindo ao podcast Minha Lição de Hoje. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um podcast da Igreja Central de Natal. Eu sou o Juscelino Barros e estou pronto para começar a nossa reflexão de hoje. Quarta-feira, 13 de maio, tema Textos e Contextos. O texto base de hoje está lá em Gênesis capítulo 1, versículo 27. E diz o seguinte: E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. A pretensão do autor da lição com o dia de hoje é nos fazer pensar sobre a riqueza dos significados das palavras. As palavras hebraicas originais, elas têm um significado muito mais amplo do que o óbvio quando estamos lendo no português. Por exemplo, quando nós estamos lendo aqui, criou Deus o homem à sua imagem, podemos chegar a pensar, o homem quem? O sexo masculino? Mas o que é que o autor da lição quer nos fazer perceber? É que as palavras, elas são interpretadas da melhor forma quando considerando o seu contexto imediato, a passagem, a frase. A frase, você precisa considerar o fim da frase para entender o significado daquela palavra. Nesse contexto aqui, de Gênesis 1, 27, a expressão homem vem da palavra hebraica ha-adam, e criou Deus ha-adam à sua imagem. Aí tem dois pontos, e aí tem a explicação dessa parte da frase. A imagem de Deus o criou. Quem? Ha-adam, macho e fêmea os criou. Então veja como que a palavra homem, aqui em Gênesis 1, 27, ela representa muito mais do que o sexo masculino. Ela, no sentido genérico, está falando aqui, está tratando da raça humana como um todo, certo? Ou seja, estaria incluindo também a mulher. Deus criou a mulher e o homem, conforme esse texto, a sua imagem e semelhança. E assim também devemos compreender, quando se fala aqui em Gênesis capítulo 2, verso 7, a mesma expressão, ha-adam, e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em seus narizes o fôlego de vida. E o homem, e o ha-adam, foi feito alma vivente. Então, trazendo esse significado de Gênesis 1, versículo 27, ha-adam também deveria ser entendido aqui como sendo o gênero humano. Mas quando você chega no versículo 15, você percebe que a mesma expressão utilizada ali, ó, e tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim para lavrar e guardar. E aí começa-se a desdobrar a narrativa do Gênesis, e ha-adam é utilizar a mesma palavra que se referia ao gênero humano agora para se referir a um sujeito, a um indivíduo que está sem a sua companheira, que está sem a sua fêmea. Então perceba que a mesma palavra é utilizada uma hora para se referir ao gênero humano e outra hora para se referir a um agente, a um sujeito, a um indivíduo. Então perceba como as palavras elas devem ser lidas com base no seu contexto, certo? E essa é a lição de hoje, gente. Temos que ter muito cuidado quando formos analisar, interpretar as palavras. Precisamos levar em consideração sempre o contexto imediato e às vezes temos que ler o capítulo inteiro para entender o significado daquela palavra. Que Deus os abençoe e que peçam sempre o Espírito Santo para fazer uma boa interpretação do texto bíblico e buscar edificação diária. Obrigado por ouvir o nosso podcast. Compartilhe e até amanhã.